Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre marmitas saudáveis. E a minha convidada é a Luciane Ambos. Seja muito bem-vinda, Luciane. Obrigada. A Luciane, ela é proprietária da Marmitaria. Luciane, hoje a gente traz esse assunto porque o que eu tenho observado e as pesquisas indicam também que aumentou muito essa aderência, né, ao uso das marmitas na nossa rotina. O que já era uma prática sendo, né, aumentando consideravelmente nos últimos anos, a pandemia só intensificou, muito, né? Porque as pessoas deixam, né, de fazer suas refeições nos restaurantes pelo medo e por questões de isolamento, e elas passam, então, a levar a sua comida para o trabalho, né? Ou mesmo ter essa facilidade para comer bem em casa, o que é uma maravilha, né? Então, as pessoas têm que entender qual é a vantagem de uma marmita. Eu listaria várias e tu também, né, Luciane? Porque assim, ó, principalmente quando for associado um cardápio saudável, eu tenho um alimento já pré-pronto, que facilita a rotina daquelas pessoas que têm pouco tempo para fazer essa refeição. E eu também tenho questão de custo, porque comer num restaurante onera muito, né? Onera no orçamento, então com isso facilita, né? E como eu disse ali, alinhando, né, saúde e praticidade, não tem como ser perfeito, né? Com certeza. Bom, Luciane, então conta pra nós, por que tu criou a Marmitaria? Então, eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre tive essa prática em casa pros meus, né? Sim. Sempre... Mas pessoas próximas, assim, sempre acostumados a experimentar um prato aqui, um prato ali. Diante essa dificuldade que estamos vivendo hoje, né? De ir para os lugares, de se deslocar do seu trabalho para o restaurante, nos próprios refeitórios, que acaba sendo uma aglomeração, né? Exato. E também a questão do home office, que as pessoas estão em casa trabalhando. Exato. Então... não tem aquela disposição de tempo de estar em casa para cozinhar, para fazer as suas atividades diárias, né? Ela está trabalhando, então ela tem um intervalo que é restrito para o almoço, do seu intervalo de almoço, exatamente. Então algumas pessoas começaram a me pedir, faz para mim, só que esse faz para mim acabou tornando uma proporção em que eu acabei repensando por mim também, que também estava em home office. Então isso me ajudou e acabei ajudando outras pessoas também. Então eu fiz um curso, né, específico de marmitas fit, pesquiso muito e fui começando a fazer. Aí acabei me registrando, lançando a marmitaria assim como algo de empreendedorismo mesmo. Sim. E não só uma vez que outra. E foi mais ou menos nesse sentido em que tomou a proporção que eu tenho hoje. Que legal, que legal. Bom, e quem é o teu público, Luciane? Quem são as pessoas que te procuram? Justamente as pessoas que querem praticidade, né? Porque é muito simples, né? Tu tirar uma marmita do congelador, deixar descongelando e colocar no micro-ondas e tu já tem ali o teu alimento fresco. Se tu seguir as orientações certinhas, tu vai ter o alimento como se ele tivesse sido feito na hora, né? E também justamente pelo custo, né? Que por mais que as pessoas ainda achem um valor além do gasto, porque as pessoas têm um custo com o próprio almoço, mas querem pagar muito a menos do que recebem para se alimentar. Mas pela proporção, pela quantidade que é oferecida e pelo remanejo dos alimentos, é nesse sentido em que ela é formada dentro da marmitinha. E aí tem pessoas veganas, vegetarianas, emagrecimento? Hoje, né, eu tenho um padrão, que é a marmita normal, aonde vai o carboidrato, a proteína e os legumes, mas eu tenho algumas procuras bem poucas, assim, mas já tem aparecendo, porque eu não tenho especificações desse público, mas quando me pedem, eu faço a pesquisa e tento atender aquela pessoa da maneira que está ao meu alcance, né? Normalmente a pessoa já me passa o que ela quer, o que ela gostaria.
eu monto de acordo com os ingredientes em que eu proporciono ali na marmita e devolvo para a pessoa adaptar e ver se está de acordo com o que ela precisa, com o que ela gosta. E ela me devolve com ok, ou a gente vai fazendo os ajustes de acordo com o que a pessoa tá me pedindo. Certo. Mas sim, eu tenho algumas clientes, né, que já me pedem sem carne, com menos carne, né? Então, às vezes eu reduzo a quantidade, às vezes vai sem nada. Então, isso a gente vai adaptando conforme o pedido vem sendo solicitado. Ok, muito bem. Bom, e em relação a temperos e gorduras, que tipo de produto tu costuma utilizar no preparo das marmitas? As gorduras eu uso banha, né, natural, óleo de coco e azeite de oliva extra virgem. Os temperos eu utilizo da Toque Sabores, que é um produto sem conservantes feito por meu parceiro aqui em Guaíba mesmo. Legal. Onde ele tem vários sabores, mas normalmente o que eu uso é sempre um para manter sempre o mesmo sabor, né? Que é uma mistura de alho, sal, orégano e pimenta do reino. E dependendo do prato que eu tô fazendo, eu vou acrescentando daí um alecrim, um açafrão, algo natural, né? Sim. Eu tenho algumas coisas, plantinhas em casa mesmo, como manjerona, manjericão, em que eu vou ali só pega e coloca. Orgânico já. Mas, né, sempre tem aquela pergunta, né, se tu usa caldo quinor, se tu usa sazon. Sim. Não uso nada disso. Que bom. Porque a saúde agradece. Eu vou oferecer algo em que é saudável, eu não tenho de maneira nenhuma colocar um sachê puro sódio dentro da marmita, né? Então, com certeza. Sempre procuro utilizar desses ingredientes, feijão principalmente, que eu vejo que é um alimento mais difícil da gente usar temperos, mesmo que esses sem conservantes. Então eu uso o alho com a própria casca, o louro. Depois eu só tiro e ele já fica com o tempero quase que o do próprio feijão, com aquele gostinho de vó. Aquele gostinho especial, né? Bom, e aí tu já deu uma entrada ali nesse assunto, mas como é que tu monta então, Luciane, os cardápios e as combinações de cada marmita? Hoje eu trabalho, né, quando me chega algum cliente novo, né, como é que funciona? Eu coloco 140 gramas de carboidrato, 150 gramas de proteína e complemento com legumes e vegetais sortidos, né? Mas eu trabalho com o personalizado também. Se tu tá passando uma orientação para um paciente, esse paciente vem a Nutri me passou, eu preciso comer isso aqui. Eu vou fazer a marmita desse paciente, desse meu cliente, de acordo com a restrição que ele tem, né? Eu tenho clientes que comem 80 gramas de carbo, 100 de proteína, só legumes e vegetais. Tenho clientes só que utilizam o método low carb, né? Então, vai muito da especificação de cada um. Mas se alguém me pede uma marmita sem me passar as orientações, é a padrão. Não é uma marmita em que eu tô trabalhando o emagrecimento, né? Que fique bem claro, até porque eu não sou formada nisso para dizer que a minha marmita emagrece, mas ela é uma marmita saudável, né? Exato. Isso que fica bem claro, né? Em que não é algo em que eu tô oferecendo um emagrecimento para alguém. Eu tô orientando uma alimentação mais saudável do que até porque, outra. Luciane, o emagrecimento não depende só de uma única refeição, depende de todo um complexo e outras questões, como exercício físico também, né? Com certeza. Então, é que as pessoas acabam vindo, né, achando assim, que se comer só a marmita, ou se quero mudar minha alimentação, eu vou sair emagrecendo. Não é bem assim, né? Tu tem que ter uma orientação, atividade física. Então, tudo isso é um conjunto de estratégias para que tu possa chegar no objetivo que tu quer, Sem dúvida nenhuma, né? Bom, e quanto ao armazenamento e aquecimento desse produto para consumo, quais são as dicas que tu dá? Então, o armazenamento eu faço deixo ela esfriar ao natural antes de resfriar no freezer, né? Eu entrego normalmente. Tem clientes que me pedem frescas, então eu entrego fresca e aí ele fica com as orientações para já fazer o congelamento, né? Sim. Mas eu sempre deixo bem claro, a marmita fresca 3 dias na geladeira e congelada até 30 dias, né? Dura mais de 30 dias? Sim, dura. Mas a orientação é para que ele se mantenha sempre com os nutrientes em que tu tá comprando, né? Tu quer uma alimentação mais saudável, com as cores mais vibrantes, com os nutrientes que o alimento tá te oferecendo. Então, o ideal é consumir dentro desse prazo. Uma dica que eu sempre dou para os meus clientes é o descongelamento, principalmente para aquecer. Sempre tirar do congelador, deixar na parte de baixo da geladeira ou de fora, se tu tá no trabalho,
para evitar de criar aquela aguinha embaixo, de perder a cor do alimento e colocar no micro-ondas quase descongelada. Né? Colocar ali os minutinhos de acordo com o teu gosto, mesmo, só para aquecer. Descongelar, né? Claro que tem gente que diz, mas eu não consigo. Não tem problema nenhum. Descongela e tá tudo certo. Não vai mudar em nada, porém o aspecto pode ser que se torne diferente e não cria aquela aguinha embaixo devido ao gelo, né? Que acaba do resfriamento ficando ali embaixo do alimento. Ok. Então, mostra pra nós aqui o que tu trouxe de exemplo. Então, eu trouxe aqui uma marmita com arroz 8 grãos, né? De carboidrato. Uma delícia. Esse aqui é um rocambole de carne. Ele é carne moída, recheado só com legumes e vegetais e um molho branco integral. Ótimo. E à disposição legumes e vegetais, repolho refogado, brócolis e cenourinha cozida. Lembrando que os legumes eles são pré-cozidos com um pouquinho menos do que tu consome na hora, né? Por quê? Porque tu vai esquentar, né? Exatamente, tu vai esquentar a marmita, então ele vai finalizar o cozimento dele ali pro teu consumo. Ok. Esse aqui é um das marmitas que mais saem, que é yakisoba, né? Delicioso. Eu utilizo massa caseira integral, né? Então ali vai o frango, vai vegetais e legumes diversos temperados com molho shoyu e a massinha integral, porque sempre tem aquela lenda, né? Não pode comer massa, não pode comer feijão, né? Sim, não é bem assim, tá aqui né? a Nutri que comida de verdade, né, gente? Comida de Deus, como eu digo, né? E aqui é uma marmita vegetariana, é um escondidinho de aipim com recheio só de legumes e cream cheese. Olha que delícia, uma bela alternativa aí. Ô Luciane, e me conta, esse tipo de produto, ele é adequado para o micro-ondas? Sim, essa marmita que eu utilizo, ela é uma marmita própria para freezer e micro-ondas, ela é livre de bisfenol, né, que é um composto que tem nos plásticos, então... antes de aderir, eu testei vários e cheguei nesse aqui porque é o mais adequado para a saúde, né? Claro. Porque tanto o alimento quanto a embalagem dele tem que estar de acordo, né? Sim, então com é uma certeza. marmita própria para freezer, para o congelamento e para o aquecimento no micro-ondas também. Então tu pode consumir na própria marmita, né? Colocando os minutinhos ali para consumo. Muito bem. Bom, Luciane, eu quero te agradecer pela tua participação aqui no programa Nutri News. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo entenderam que sim, comer marmitas é saudável. Pode ser saudável, né? Pode ser saudável. E sim, é muito prático e econômico, né? Então fica a dica aí para quem tá buscando uma vida mais saudável e que o tempo não colabora muito, né? A falta de tempo não colabora muito para buscar essas alternativas. Muito obrigada mesmo pela tua participação. E eu gostaria que tu deixasse a tua rede social para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, quem tiver interesse, né, de nos conhecer um pouquinho melhor, pode me chamar no Instagram, Marmitaria Guaíba. Pode me chamar ali que a gente está sempre respondendo. Tem o meu WhatsApp também ali. Fiquem bem à vontade. Trabalho sempre com os cardápios prontos que eu tenho ali, mas eu tô sempre adepta a adaptar o que você gostaria. Muito bem, muito obrigada. E se vocês gostaram, curtem, comentem e compartilhem. E aguarde os próximos. Um grande abraço. Restaurante Querência, desde 1981, servindo a família guaibense, com buffet a quilo e livre, sobremesas e cafezinho, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270. Telefone 3480-1395.